Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. E antes, já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não correr o risco de esquecer no final. Se por acaso você tá assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, é muito fácil pra você ser inscrito. É só você clicar aqui nesse botão que é escrito inscrever-se, pra automaticamente você já estar inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo, tá bom? Nenhum assunto que tá saindo aqui. Compartilha esse vídeo também com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir. Bora pro nosso vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre graça. E talvez muitos de vocês já escutaram muito falar essa palavra graça. Outros talvez não sabem o que significa graça na Bíblia. Primeiro eu quero contextualizar, porque eu até pensei assim, nossa, vou deixar esse assunto para um dia de devocional, porque, não sei se você sabe, toda terça-feira nós temos devocional aqui, e toda sexta-feira nós temos vídeos sobre outros assuntos, vlogs, né? Uma coisa mais descontraída, vamos dizer. Mas eu quis gravar essa palavra, né? Falar sobre graça nesse vídeo de hoje, de sexta-feira, porque eu penso, e eu estou pensando muito nessa palavra, porque ela veio muitas vezes, ela tem vindo muitas vezes de encontro ao meu coração, sabe? Especificamente porque esses dias pra trás eu fiquei pensando algumas coisas e aí eu pensei assim, por que que Deus me ama, sabe? Talvez você nunca pensou isso, não sei. Mas eu por várias vezes já me peguei pensando isso, principalmente quando eu erro, quando, sabe, parece que eu não tô acertando, ou eu penso assim que, será que eu tô vivendo uma vida que agrada a Deus? Enfim. E aí eu me peguei pensando nisso e a questão de que às vezes a gente pode só ficar imaginando uma certa situação. Mas quando a gente pergunta pra Deus, é diferente. Então eu tava assim, no momento, assim, lendo um livro, peguei e perguntei pra Deus, sabe? Falei, Deus, por que você me ama? Sabe? E aí eu fui tentando justificar pra Deus motivos pra Ele não me amar. E talvez você vai se identificar muito com esse vídeo, porque você acha, eu já até gravei um vídeo sobre isso, que Deus te ama por aquilo que você faz e Ele deixa de te amar por aquilo que você deixa de fazer, né? Ou quando você erra, por exemplo. E Deus não é dessa forma. Claro que nunca nada disso vai justificar o nosso erro, o nosso pecado. Eu não tô usando isso para poder justificar o meu erro, o meu pecado e dizer eu posso continuar pecando porque Deus continua me amando. Eu já falei isso outras vezes aqui, né? Mas é sempre bom repetir, porque às vezes aparecem umas pessoas que acham que eu tô falando isso. Não, muito pelo contrário, né? Mas Ele não quer que nós continuemos da mesma forma. Me peguei pensando nisso e perguntei pra Deus, sabe? Às vezes a gente tá tão questionadores com a vida, com as coisas, com as nossas próprias atitudes, e a gente às vezes solta uma dessa como eu e pergunta pra Deus. Incrivelmente, foi muito nítido assim que Deus ele tava usando o livro que eu estava lendo pra me responder. E nesse livro falou muito sobre misericórdia, falou muito também sobre como a culpa, né? Às vezes você tá vivendo uma vida de culpa, e aí você transfere isso pra Deus e acha que Ele tá te culpando por tudo. E nesse livro tava falando justamente que a culpa é escuridão, alguma coisa assim, mas a misericórdia é luz. Então Deus tem misericórdia de nós. Nossa, muitas vezes, em muitos casos, Deus teve misericórdia de mim e continua tendo. E de você não é diferente. Começou a falar muito sobre isso, sobre o amor dele, sobre a graça dele, nesse livro que eu tava lendo, né? Nesse capítulo em específico, depois que eu fiz essa pergunta, que é Deus, o Senhor me ama, sabe? E eu fui muito sincera, e até disse, às vezes eu não sinto isso, às vezes eu não vejo isso. Com certeza, às vezes a gente é muito egoísta, né? Realmente, pra gente não perceber. Você lê a Bíblia, quando você vê o próprio sacrifício de Jesus, você percebe, sabe, quanto amor existe ali, naquela atitude de Jesus, enfim, em tantas outras coisas que Deus nos mostra, faz na nossa vida também, sabe? E aí, Deus me levou também, depois desse texto, né, desse capítulo, desse livro, me levou, assim, realmente eu não pensei nessa música porque, eu pensei simplesmente. Eu tenho certeza que, né, o próprio Espírito Santo, ele trouxe essa música ao meu coração. É uma música muito antiga que eu já conhecia há muitos anos, mas que eu não tinha ouvido ela mais durante um bom tempo. A música fala também sobre graça. Eu quero ler
Talvez tem muita gente que não sabe o que significa a palavra graça. Graça é favor imerecido de Deus. É algo que nós recebemos de Deus, mas que nós não merecíamos. Quero ler para vocês lá em João, capítulo 1, versículo 16 e 17, vai dizer assim. O que diz o versículo 17? E de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, também vai falar algo sobre graça e vai falar o seguinte: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Então aqui tá falando que é por merecimento que nós somos salvos? Não, tá falando que é pela graça. E isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Graça é favor imerecido, é algo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. E tem muita gente que talvez até fica um pouco assim de falar sobre graça. Sei que existem pessoas também que falam sobre a graça em si, para usar também de justificativas, né? Tipo, fui salvo pela graça, então graça me alcançou e tudo mais, então também me dá liberdade para viver do jeito que eu quiser. E o que eu também pensei com muita certeza, assim, com muita convicção e com muito pensamento, né? Pensando muito sobre isso, é que justamente pela graça começamos a querer viver uma vida também que agrada a Deus. Aí não é justificativa de eu posso fazer o que eu quiser, que é pela graça. Não sei se vocês já ouviram, né, que fala que é pela graça, mas não foi de graça. Teve um sacrifício, né, teve uma morte, e morte de cruz, para que hoje nós fôssemos salvos pela graça, mediante a fé. O que eu quero trazer para nós e falar sobre a graça, e aí agora eu vou entrar na música que eu comentei que Deus me fez lembrar dela mesma. Como eu falei, é uma música bastante antiga. Eu me senti tão respondida, sabe? Porque tem horas que a gente ora e, claro, né, Deus, ele pode responder de diversas formas e na melhor hora também, né? Não quer dizer que a gente vai orar e que a gente vai ser respondido naquela hora, e não quer dizer que Deus não ouviu ou que Deus não vai responder. É tão interessante quando a gente faz eu fiz uma pergunta tão assim, tão sincera e tão rápida e tipo assim, sabe quando você tá conversando com uma pessoa e imediatamente a pessoa te responde de volta? Eu me senti exatamente assim. Indo pra música agora, o início dela fala assim, graça, já começa explicando, né? Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Eu já senti Deus me respondendo exatamente no início da música, porque era como se... Lembra que eu falei que eu tava dando justificativos pra Deus não me amar? Tipo, Deus, eu faço isso, eu sou assim, eu sou assada. Não suficientemente. Essa parte, em seguida, fala da misericórdia, que fala, amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de não ser consumido. Como entender? É algo que eu fiquei pensando, porque às vezes realmente a gente não entende. Sabe, a gente realmente, para as pessoas, humanamente falando, tá, gente? A gente sempre tem que fazer algo para merecer o amor das pessoas, para merecer a atenção das pessoas, para merecer a compreensão. Mas com Deus não é dessa forma. Por isso que às vezes é tão complicado e é tão difícil a gente entender o amor de Deus sobre nós. Que às vezes é tão difícil a gente entender a graça, né? E a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, enfim. E o refrão, nem sei se tem como falar que é uma das partes mais bonitas da música, porque a música em si, ela é Deus falando, assim, é bíblico, né, e Deus falando. Então, o refrão da música, ela fala o seguinte, justamente isso que eu tô falando pra vocês, né, que a gente não consegue entender. Fala assim, como entender que o Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa comigo, se preocupa com você? Sabe, é muito grande realmente pra gente, humano, entender. Às vezes Deus quer falar isso com você, assim como Ele quis falar comigo.
né? Deus quis falar comigo ali, nitidamente no livro, na música, sobre misericórdia, sobre graça. Porque, como eu disse, nós somos pessoas que nos cobramos demais pelas coisas. Nós devemos sim nos cobrar, principalmente quando é algo que é um pecado que está desagradando a Deus. Nós realmente precisamos. E é justamente como eu falei antes também, é justamente por entender a graça, quando a gente entende, quando a gente quer viver a graça realmente, a gente entende que a gente começa a querer fazer realmente tudo para poder agradar a Deus, para poder agradar o coração de Deus e para poder viver uma vida de santidade. Porque sem entender a graça, você quer fazer por merecer. Você quer fazer para Deus chamar mais, você quer fazer para merecer a graça. Se você puder depois escutar a música inteira, assim, sabe, tem uma pequena ministração no final também que fala muito, se eu não me engano é o Som da Graça, vou colocar aqui na descrição também. E que Deus tenha falado com você durante esse vídeo, que Deus tenha trazido algo ao seu coração, que talvez também você, assim como eu, se pergunta algumas vezes, se Deus te ama, enfim. Talvez nós precisamos realmente entender a misericórdia de Deus, entender a graça de Deus. Com certeza, entendendo, como eu disse, a gente vai querer realmente viver uma vida que agrada ao Senhor. Entender que não é por nós viver segundo a vontade dele, sabe? E é só com a ajuda dele e só com ele nos mostrando a verdade, como ele mostrou aqui talvez nesse vídeo pra você, porque pra mim ele já tinha mostrado e tem falado muito sobre isso, sobre a misericórdia dele, sobre a graça dele, né, que realmente nos faz viver e nos faz entender muitas coisas. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, como eu disse tantas vezes aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, o que esse vídeo falou, o seu coração, tá bom? Essa palavra, essa música, se você ouviu. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, tá bom? Onde você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!